dar abertura à reunião de audiência pública, onde o assunto é a apresentação e discussão do projeto de lei 181/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e da outras providências. Essa audiência pública ela está prevista na legislação. Queremos convidar a vereadora Ari Tessen, que também parte integrante da Comissão de Finanças e Orçamento desse Poder Legislativo, do qual sou o presidente, incumbido, então, hoje de comandar essa audiência pública, que tem a finalidade de ouvir e acatar ainda sugestões ou possíveis emendas que possam ser feitas à Lei de Diretriz Orçamentária do município de Santa Cruz do Sul. Queremos saudar, então, o nosso relator, o Ari Tessen, que é parte integrante, também faz parte da comissão o vereador Edmar Guilherme Hermani, que já me dizia que estava com um compromisso marcado quando da convocação através do edital. Eu vou ler o edital que saiu no jornal Gazeta do Sul no dia de ontem, que diz o seguinte: Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul, edital de audiência pública. A Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul, através da Comissão de Finanças e Orçamento, torna público que realizará no dia 5 de novembro de 2015, com início às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul, reunião de audiência pública para apresentar e discutir o projeto de lei 181/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e da outras providências. As entidades ou cidadãos que quiserem apresentar sugestões e se pronunciar sobre esse projeto de lei deverão fazer inscrição prévia junto à Secretaria da Câmara até às 11h45 do dia 5 de novembro de 2015. Santa Cruz do Sul, 13 de novembro de 2015, Lário Keller, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Queremos saudar o vereador Eustor de Especial, também o vereador Gerson Trevisan, que se fazem presente para acompanhar essa reunião. Cumprimentar também as entidades aqui representadas, sindicatos funcionários municipais, o Almado, o Alexandre, também o Simpão, o qual está inscrito, inclusive, né, através do Plácio Semianer, né, e as demais pessoas que se fazem presente, a imprensa, enfim. Então, nós estamos, como eu disse, cumprindo aquilo que determina a lei, né, de fazermos a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes, na verdade, antecede o orçamento. Então, como diz, é a Lei de Diretriz, então, a partir daí, o município fica em condições de elaborar o orçamento em si. Logicamente, tudo que se colocar no orçamento do município deve estar previsto na Lei de Diretriz Orçamentária. Cabe salientar que esse projeto já recebeu algumas emendas de vereadores desta casa e que a parte legal, a parte legislativa, né, vereador Ari Tessen, a gente sabe que nós temos algumas limitações em relação a quando se mexe com área financeira, enfim, e o legislador, ele sabe disso. Então, mas dentro do possível, a gente e os vereadores têm apresentado as emendas, e aquilo que não é feito por emenda, e nós recebemos hoje, inclusive, do Simpão e do Sinfum também, dos sindicatos funcionários municipais e do Simpão, alguns pedidos aqui que nós certamente haveremos de encaminhar através de indicação, né? Que essa é a parte legal, e além de mandar como indicativo para o Executivo, quem sabe acompanhar e tentar articular politicamente junto para que aconteçam os anseios e as lutas dessas classes, né? Então, novamente agradecer a essas entidades que se fazem presente e mostram assim interesse pela sua classe e, enfim, lutar pelos anseios da sua área. Dito isso, então, nós vamos colocar à disposição a palavra ao vereador relator da comissão, primeiramente, para que possa fazer uso da palavra. Também quero cumprimentar a presidenta, a vereadora Solange, para se fazer presente aqui na mesa. Ela está lá.
Em primeiro lugar, e a todos que estão aqui, né? Nós, num orçamento que passa de 400 milhões, 409 milhões, nós temos tão pouca representatividade, não desmerecendo os que estão representando as suas categorias. Eu, vereador Hilário, eu só queria me manifestar por que eu não fiz uma emenda, aproveitando aqui a presença do Sindicato dos Funcionários Municipais. Como essa lei da utilidade dos veículos não foi aprovada ainda, eu não fiz uma emenda para fazer um fundo, Alexandre, me esqueci agora, o Almada, de se criar um fundo desde já de 1 a 2% por ano de comprar máquinas novas. Como essa lei não foi aprovada e o Executivo foi provocado para que eu discutisse com eles e retirasse talvez a lei, porque ela pode ser considerada inconstitucional, eu não fiz essa emenda. Mas segunda-feira essa emenda vai à votação, e se depois tiver na lei, no fim do ano do orçamento, possibilidade de se acrescentar esse fundo rotativo, de se cada ano disponibilizar 1% do orçamento para aquisição de máquinas, independente de quem ganha a eleição, deixe de ganhar, para o município ter um parque de máquinas melhor, eu o farei, porque eu não posso fazer uma coisa que não existe uma lei. Então, eu não fiz essa emenda por não existir essa lei, né? Então, no momento que tiver uma lei propondo essa idade média do maquinário da prefeitura, é interessante, Alexandre, acho que foi tu que me deu a ideia aquela vez, de 1 ou 2% por ano se adequar e fazer uma recomposição no nosso parque de máquinas que realmente está sucateado. E aqui não vai crítica ao atual governo passado, isso vem de longe, né? Então, esse é um dos motivos. E também agradecer a presença dos vereadores Gerson e do Elistor, né? Dos assessores que estão aqui, a imprensa. E é importante, né, nós seguirmos o ritmo oficial, né? Mas é decepcionante todos esses anos que eu tenho participado da comissão, vereador Hilário. As pessoas se queixam na rua, Carebone, mas na hora de um orçamento ser discutido, onde poderia se acatar, por exemplo, sugestões aqui, a comissão vai fazer isso, né, sem passar pelo plenário, inclusive, vai direto para o executivo, as pessoas não têm participado, né? Então, lamentavelmente, nessa discussão, que é um momento aprofundado para se sugerir ideias, muitas vezes os vereadores, nem o executivo, vê as demandas que estão aí carentes e a população tem enxergado melhor. O Inácio me perguntava sobre a questão das melhorias das estradas. Isso está incluído, lógico que está, mas o orçamento ele não especifica quais as estradas exatamente, né? É para o geral, né? Uma melhor para um todo, né? Mas enfim, é isso, complementar ao menos as pessoas que estão aqui valorizando essa audiência. Ok. Passamos então a palavra ao único inscrito para essa audiência pública, por 5 minutos, conforme prevê o regimento. O representante do Simpão, presidente do Simpão, Plácio Fernando Semiane, para fazer o uso da palavra por 5 minutos. Boa tarde, vereador Hilário, presidente da Comissão de Finanças, vereador Ari, demais vereadores presentes, a imprensa e a comunidade em geral. A gente está à frente do Sindicato dos Professores Municipais há 5 anos e neste período não estou lembrado se em algum ano temos falhado no sentido de estar aqui, neste momento, sempre para pedir alguma coisa em favor da categoria.
Posso estar enganado, mas talvez em algum ano não estive presente, mas quase sempre então. E a gente comparece hoje aqui novamente para pedir, já deixamos por escrito o pedido encaminhado, em nome do Sindicato dos Professores Municipais, então, reivindicar em nome da categoria, então, que o Executivo Municipal atenda ao nosso pedido no sentido de contemplar a categoria do magistério com os percentuais do reajuste do piso do magistério nacional. No caso, o piso do magistério a nível nacional recebe um reajuste sempre em janeiro, e o nosso pedido é no sentido de que nós possamos ter este reajuste, esse percentual acrescido em nossos salários já a partir do mês de janeiro, a exemplo do que aconteceu no último ano. Então, não tem uma previsão ainda exata do reajuste do piso nacional, mas acreditamos que o governo faça as previsões orçamentárias necessárias para que, já em janeiro, esse percentual seja acrescido novamente aos salários dos professores. Lembrar também aqui que não é de hoje que o sindicato reivindica a regulamentação da lei do piso a nível nacional, a nível municipal aqui, e uma lei específica do município que estabeleça como padrão esse índice do piso nacional, o reajuste que ele sempre sofre cada ano, logo no início. E no momento em que isso se tornar lei a nível municipal, a gente reivindica isso desde o governo passado. As primeiras conversas foram neste sentido, de que nós tenhamos uma lei municipal que regulamenta o piso do magistério, adequando sempre de imediato os reajustes que o piso nacional estabelece. Então, isto é um pedido nosso, mais uma vez, e também representando aqui o Esporte Clube Flor de Maio, de Linha Araçá. Pelo terceiro ano consecutivo, venho por aqui para reivindicar uma verba por parte do Executivo Municipal, que se inclua o indicativo, então, no orçamento, para que o Esporte Clube Flor de Maio, depois de já se passarem 2 anos em branco, que sabemos que a nossa indicação, o nosso pedido tem sido sempre incluído no orçamento, mas a gente passou 2014 e 2015 esperando esta verba, que foi aprovada dentro da LDO. A gente tem procurado por uma dezena de vezes os secretários responsáveis, Henrique, Delcio Maier, no sentido de, em conjunto com eles, elaborar um projeto para que essa verba possa, então, ser aplicada na melhoria da infraestrutura do Esporte Clube Flor de Maio de Linha Araçá. Clube este participante do Campeonato de Monte Alverne, atual campeão da temporada 2015, também participante do Campeonato do Vale do Castelhano e o atual Campeonato Municipal. Então, mais uma vez, não perdendo ainda as esperanças no sentido de que isso possa se concretizar um dia, a gente vem aqui humildemente pedir que seja feito o indicativo por parte do nosso presidente da Comissão de Finanças, para que possamos novamente ter incluído no orçamento 2016 o indicativo para uma verba de R$50 mil para o Esporte Clube Flor de Maio. A gente, enquanto tem repetido esse pedido agora pelo terceiro ano consecutivo, a gente por vezes se desaponta também no momento em que, anualmente, nesse momento aqui quando ocorre esse momento aqui de se pedir para que seja incluído na LDO, temos sido pontuais e sempre tendo vindo aqui pedir, e passa o ano e nada tem acontecido. Falo da questão específica em relação à verba do Flor de Maio, cuja final de 2013
inclusive foi aprovado, saiu na imprensa, nos jornais, de que o clube seria contemplado. A comunidade espera, e por vezes alguns comentam até de que a verba foi liberada, mas para onde foi? Mas acompanhando isso de perto, eu sei que não foi liberada, também porque não existe especificamente um projeto já no papel que seja levado ao executivo. Mas num trabalho conjunto com os secretários, a gente tem tentado, e a primeira resposta sempre foi de que não havia verba e que, portanto, não haveria necessidade de encaminhar projeto, porque não teria verba igual. Mas para o ano de 2016, a gente renova o pedido, e a gente gostaria de que o presidente da Comissão de Finanças fizesse esse indicativo dentro do orçamento, dentro da LDO, para que possamos, quem sabe, realmente em 2016, levar a efeito esse pedido. Os dois pedidos, no caso. Muito obrigado. Ok, tivemos aí, então, a manifestação do presidente do sindicato Simpão, que também trouxe uma reivindicação da comunidade, lá da linha Araçá, e certamente nós faremos um encaminhamento ao Executivo Municipal. Nós vamos passar a palavra ao representante da Associação do Bairro Bom Jesus, senhor Clairton Ferreira, mais conhecido como Tim, né, que até em termos de exceção, que o prazo era 11h45, mas como a audiência está com pouca gente, nós vamos abrir para que ele possa também se manifestar em nome do Bairro Bom Jesus. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todos, vereadores. Obrigado pela oportunidade. Vereador Hilário, é que eu vou dizer, eu não sabia que de repente até as 11h15 que tinha que fazer a inscrição. Presidente da Câmara, Solange. Bom, pessoal, venho aqui porque é o seguinte, tinha um prédio da prefeitura no colégio, na escola Bom Jesus. Então eu desmanchei esse prédio, 90% dele sozinho. Aí fiz todo um projeto de planejamento desse prédio, que ali seria feito 2 salas de aula, caberia 120 crianças, né, do universo da escola ali, pré-escola. Até então tinha caminhado para o prefeito e tudo, levei o prefeito nessa escola dia 14 de outubro de 2004. Então eu vou, entre aspas, de repente, por causa do governo federal, uma coisa assim, ele não saiu do papel. Então, de repente, gostaria de colocar, eu vou dizer assim, nesse prazo que tem, em 2006, do orçamento, para que seja feito. Eu tenho a planta desse projeto, eu tenho a foto desse projeto, eu tenho tudo que pensar em poder fazer do projeto, eu tenho na mão. Então, não, 2014, desculpe, né? Então eu tenho toda a base desse projeto pronto. Então assim, eu sei que votasse e aquele negócio, cara, de tu buscar alguma coisa, tu correr atrás para algum projeto da comunidade, né? Eu sei que às vezes tem a parte financeira de Estado, governo federal e tudo, e a gente de repente fica para trás. Mas até convidaria todos os vereadores que pudessem, de repente, comparecer nessa escola para fazer uma avaliação e dizer que esse projeto tem fundamento e esse projeto vai render bastante frutos para Santa Cruz do Sul e para a minha escola do Bom Jesus e para a minha comunidade do Bom Jesus, que são quase 6.000 pessoas no total. Então eu queria colocar esse projeto no orçamento e eu tenho todos os dados aqui comigo daí. Obrigado. Ok, Tim. O Clairton Ferreira, então, que representou a comunidade do Bom Jesus, tem sua reivindicação e nós faremos da mesma forma o encaminhamento. Nós vamos abrir agora, então, espaço para o pronunciamento dos vereadores. Vereador Elstor. Pode escolher, vereador, pode ser daí ou da tribuna. Boa tarde ao presidente da comissão, vereador Hilário Keller, saudar em seu nome também a presidente dessa casa, vereadora Solange, colegas Gerson e Ari, que se fazem presente, aos representantes das entidades, o Plásio pelo Simprão, o Almada, aí pelos sindicatos funcionários, o Alexandre, juntamente com ele, o Tim, representante aqui dos bairros, Caribone, assessores, a imprensa presente.
Nós não fizemos nenhum encaminhamento, vereador Hilário, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, até porque nos últimos 2 anos ocupamos a presidência dessa comissão, e como já em outra oportunidade frisávamos do nosso descontentamento, porque geralmente as emendas encaminhadas por essa casa eram vetadas. Porém, durante o dia de ontem, à tarde especificamente, nós fomos procurados aí por 2 entidades e a gente gostaria de fazer um encaminhamento à comissão para que fosse acolhido esse pleito e feito através de indicação, que ainda é o meio que cabe fazer, já que o prazo das emendas se esgotou na semana passada. A primeira refere-se ao aumento do teto para a Copame, que hoje é de 25 mil por mês, e eles gostariam, estão pedindo isso dentro do Conselho, inclusive nós temos toda a documentação que a entidade passou, já foi passado por diversas vezes para a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, a necessidade do aumento desse teto, ou seja, aumentar em 15 mil o teto por mês para a Copame, seria a primeira indicação. Da mesma forma, nós também queremos fazer uma indicação para o aumento do teto da entidade ASAM, o Asilo dos Idosos, que nós também estamos acompanhando todo um processo de várias páginas, inclusive com a interferência do Ministério Público, das reuniões que foram feitas, e a entidade alega que também tem tido inúmeras dificuldades de prosseguir os trabalhos, de manter a qualidade desses serviços. Então também nós não vamos informar especificamente um valor, mas que seja revisto o teto dos valores passados mensalmente à ação, para que esses também possam sofrer algum reajuste. Também recebemos um pedido para que, e nós gostaríamos, o vereador Ari já contemplava no seu pronunciamento, que também seja dada uma atenção especial à estrada de 4ª linha nova em direção ao Pinheiral, a Várzea. A gente sabe que essa estrada por várias e várias vezes foi comentada, é um trajeto de 4 quilômetros que necessita de uma atenção especial pelo governo. Então gostaríamos que essa indicação fosse até em forma de mencionar o trajeto de 4ª linha nova abaixo para Pinheiral, pela Várzea, um trajeto de 4 quilômetros, que seja, uma vez por todas, dada uma prioridade nessa estrada, porque ela já tem sido mencionada nessa casa por vários vereadores, tem pedidos, quase todos os vereadores já pediram a manutenção dessa estrada, que ela fosse melhorada. Então nós queremos também fazer essa indicação. E pela classe empresarial, nós recebemos também um pedido para que o governo reveja o percentual da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Uma secretaria importante, a secretaria que é muito bem conduzida pelo seu secretário, mas que necessita de investimentos. Claro que a Secretaria da Agricultura também, a gente entende que necessita de mais aporte, mas que seja dada uma atenção especial à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que ela também possa ter mais condições de atrativos de novas empresas e poder dar uma qualidade de atendimento melhor a esse setor. Seriam essas nossas considerações, e gostaríamos de pedir ao presidente da comissão para que acolha esses pedidos através de indicação, para que a gente possa tentar contemplar essas entidades e os anseios desses pedidos. Eram essas nossas considerações, senhor presidente. Perfeitamente, vereador Eustor. Nós, com certeza, vamos, com todo o carinho, acolher essas sugestões e enviar ao Executivo Municipal. Conhecedor desses problemas todos citados, né, nós sabemos das necessidades. Questão, assim, na prática, aquela questão da estrada dos 4 quilômetros de 4ª linha nova baixa, o Guido pode nos auxiliar. Porque no orçamento, na verdade, não existe indicação, existe uma emenda que deve ser orçada, né? Se poderia fazer, por exemplo, uma emenda abrindo uma rúbrica, por exemplo, de R$10 mil para aquele trecho da estrada,
Eu acredito que a rúbrica já deve estar aberta de forma genérica. Sim. E depois, no próprio orçamento, daqui um pouco pode ser especificado. Ou não, porque aí é uma questão... Essa é minha... Estaria contemplado, né? Porque uma vez que tu coloca um recurso em um certo ponto e coloca ele específico, ele engessa qualquer problema que tu tiver, que tu não possa executar naquele lugar. Então, normalmente, o orçamento ele é mais aberto. Ele é mais flexível, na verdade. Aí se torna mais flexível, mas com certeza nós vamos encaminhar para que sejam contemplados os anseios encaminhados nesse momento. Nós vamos então passar a palavra ao vereador Gerson Trevisan, que também queremos agradecer pela sua presença e que participa dessa audiência pública. Boa tarde, colega vereador Hilário, na presidência dos trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento, também a nossa presidente Solange Finger, os colegas vereadores Ari Tessin, vereador Elstor Desbecel também, os nossos servidores aqui do Poder que atuam de forma emparceirada com os vereadores no sentido da condução do processo da nossa LDO, para a nossa lei orçamentária do ano que vem. Também a nossa comunidade aqui presente, que prestigia a audiência pública. E esse processo é importante de participação, porque faz com que as pessoas tenham um conhecimento maior de como o orçamento ele é trabalhado, ele é montado, e tudo aquilo que a gente puder na audiência pública também encaminhar, eventualmente emendando, como é o caso, para que a gente consiga fazer eventuais investimentos junto à nossa comunidade. Eu quero dizer para a nossa comunidade, que eu acho que não passou desapercebido, pelo menos nós, se nós olharmos o orçamento de 2015, nós, exatamente quando nós votamos no ano passado o orçamento de 2015, nós também estávamos na faixa dos 409 milhões de reais. Então, o orçamento para 2016 ficou no mesmo valor. Isso a gente sabe que todos os reflexos econômicos aí que nós estamos sentindo de forma na forma em cadeia e em cascata, acompanhando a questão federal, estadual, e o próprio município de Santa Cruz do Sul também sofre esses processos, juntamente com todos os outros municípios do Brasil. E nos preocupa também, o próprio vereador Elstor também já falava esses dias, e eu tocava no assunto também, se nós nos lembrarmos, há 20 anos atrás, Santa Cruz tinha 2,12% do retorno de ICMS, ou seja, de lá para cá, passou todo esse tempo, e pelas estatísticas apontadas pela Secretaria da Fazenda junto com a FEE, nós devemos ter, então, o nosso orçamento trabalhado para Santa Cruz do Sul em torno de 1,43%, 1,44% do bolo. Ou seja, como nós caímos na questão do retorno de ICMS, apesar de nós termos atraído muitas empresas nesse período, né, que passou pela mão de vários prefeitos, mas nós sentimos esses reflexos e nós precisamos ter a capacidade, Caribone, de melhorar sempre a questão que envolve os recursos livres. Eu acho que hoje é a maior dificuldade que o município tem, porque nós temos já praticamente um endividamento a médio e longo prazo fixado, né, que se soma às receitas vinculadas que vêm do governo federal e do governo do estado, que são investimentos na saúde, na educação e outros setores, mas principalmente essas duas secretarias, e de novo dizer que essas duas secretarias vão levar metade do bolo, então metade desses 409 milhões de reais aí serão investidos na saúde e na educação em 2016. Então eu queria trazer essa reflexão, e nós precisamos sim fazer com que Santa Cruz do Sul cada vez mais atraia investimentos. A gente sempre tem que elevar a questão que envolve o tabaco, conduzir todo esse processo da nossa cadeia produtiva, que é o nosso baluarte, aquilo que nos escora de verdade, mas nós temos que começar a agregar uma série de outros setores no entorno da nossa economia, para que Santa Cruz do Sul possa, mesmo que a passos curtos, ir crescendo e fazendo com que o nosso retorno de ICMS
de maneira em geral, possa crescer. Então, eu queria fazer essas observações, presidente, e na verdade, deixar isso como um pensamento para todos nós no acompanhamento desse processo e do nosso futuro. Sabemos que o ano de 2016 será tão difícil ou pior do que o ano de 2015, então nós teremos que ter muita fé, capacidade no conduzir todos os processos e fazer um trabalho muito articulado, né, o setor público com a iniciativa privada, para que a gente possa passar por esse momento, que eu acredito que não é um momento de 1 ou 2 anos. Nós sofreremos por mais tempo até que a economia volte a estabilizar e a gente consiga fazer com que o país caminhe de forma mais tranquila. Por um momento seria isso, senhor presidente. Ok. Pergunto se tem mais alguma manifestação. E não havendo, né, nós vamos, então, como já declarado há pouco, nós vamos acatar todas as sugestões e encaminhá-las de forma legal ao Executivo. E certeza que as entidades têm hoje aqui um momento, e aí o vereador aí Tessin tem razão quando falava sobre a questão da participação, mas Santa Cruz, eu me lembro, tem uma tradição das entidades, das comunidades terem uma afinidade e uma abertura de, pelo menos em sua maioria, tem abertura ou com o seu vereador ou então diretamente no Executivo, e na maioria das vezes essas comunidades elas já encaminham diretamente, às vezes passa por a gente que representa algumas comunidades, e muitas vezes eles encaminham diretamente nas secretarias as suas sugestões. Então, estamos aí como Poder Legislativo cumprindo a legislação, cumprindo aquilo que é de dever nosso, de fazer audiência pública, dar a oportunidade. Cabe à comunidade, claro, a quem tiver interesse de participar ou não, né? Enfim, nós estamos aqui representando sempre a comunidade e faremos todo e qualquer encaminhamento, não apenas na época de orçamento ou de diretriz, mas em qualquer época do ano. Muitas indicações são encaminhadas e muitas estão contempladas, inclusive, dentro da diretriz e, consequentemente, no orçamento. Então, queremos agradecer a todos que participaram, os colegas vereadores, a nossa presidente, que também está presente, a imprensa, a comunidade, as entidades aqui representadas, o Sinfum, através do Almada, do Alexandre, o Simprão, através do Plácio. Agradecer também aí a presença do Tim, que é o presidente da Associação do Bom Jesus, nosso amigo Vitor também participa aí, enfim, aos assessores da casa, ao Caribone. Agradecer pela presença de todos e declarar, então, encerrada essa audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos.